Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Bora, vamos seguir aí, chega mais Zico, fala com a gente. Você falou de marcador e tudo mais, eu queria te perguntar justamente quem foi, né, o seu maior marcador. Tem esse nome, se você tem esse nome para passar pra gente, quem foi o seu maior marcador? Foram dois. O Carlos Alberto Pintinho do Fluminense e o Zé Mário. Porque muita gente pergunta até sobre zagueiro, mas zagueiro não era o que me marcava. Quem me marcava era o cabeça de área. O Pintinho, porque além de ser um jogador altamente técnico, né, e de uma disciplina e uma de lisura fantástica, né, jogava limpo, jogava futebol, às vezes eu tinha que marcar ele também. E ele tem um preparo físico que me supera e muito. Então, se eu ficasse correndo muito atrás dele, eu ia perder o mais importante, que era aquela força de ataque. Então, eu combinava com meus meias lá, com os volantes, se o Pintinho passar do meio para frente, vocês se virem aí, mas quando pegar a bola, ele joga em cima de mim, porque ele vai ser obrigado a me marcar depois. E aí os caras tomavam e faziam isso, e não demorava muito, os dois zagueiros já estavam gritando com o Pintinho, e aí ele não ia mais, aí ele sabia que tinha que marcar, mas sempre de uma maneira muito, muito leal. E a mesma coisa o Zé Mário. O Zé Mário era um que era diferente, ele já não ia tanto, já marcava, ele falava, eu não vou lá, você pode ir lá atrás buscar a bola, que eu não vou lá não, você vai ter que passar aqui. O Zé Mário já era um jogador que, sem ser desleal, mas de vez em quando ele parava mais nas faltas, né? Era característica dele. Então, para mim, foram os dois volantes que realmente eu tinha que saber superá-los, porque eram muito fortes na marcação e jogando, né? Fico feliz que eu tenha perguntado certo, né? Qual o zagueiro, ao invés de perguntar qual o zagueiro, qual o marcador. Queria falar agora de uma situação aqui interessante também. Qual o seu jogo mais difícil da vida como jogador e como técnico? E por quê, né? Claro. E qual o gol te deixou mais emocionado até hoje, né? Em toda a carreira. Pode ser como técnico ou como jogador. Qual o gol te emocionou mais? O gol que me emocionou mais foi o gol da final da Libertadores lá, o gol de falta, o segundo gol. Você pode ver que foi um dos gols que eu mais comemorei, porque ali estava sacramentada a grande conquista da Libertadores e até aquele momento a maior da história do Flamengo. E eu, como torcedor rubro-negro, lógico que comemorei bastante, né? Aí comemorei de fazer o gol, de ser o Zico e ser torcedor do Flamengo também. Como técnico, o gol que eu mais comemorei foi o do David, lá pelo Fenerbahçe, contra a Inter de Milão, que a gente estava massacrando o Inter e a bola não entrava, e de repente o Alex fez uma jogada maravilhosa pela direita, deu um drible lá, passando o pé por cima da bola, e de direita viu o David meteu para trás, e o David de voleio jogou lá no ângulo, nós ganhamos de 1-0. O goleiro era o Júlio César, da Inter de Milão, e ele estava também fechando o gol, e só daquele jeito para fazer o gol. E a gente deu ali o primeiro passo para passar no grupo e depois chegar nas quartas na Champions League. Então, foi um dos que eu mais me emocionei como técnico. Você perguntou mais, você faz muita pergunta, a memória é boa, mas tem hora que você está falando sobre uma, acaba esquecendo das outras. No caso, qual foi o jogo mais difícil como jogador e como técnico? Você já falou como técnico, foi esse aí contra a Inter, né, com o Júlio César agarrando. Mas como jogador? Jogo difícil como jogador, mas era toda semana, né? Campeonato Brasileiro, que realmente, né, os grandes jogadores do futebol brasileiro estavam aqui na época. A seleção brasileira era feita de jogadores que estão no Brasil. Então, os jogos mais complicados mesmo foram aqueles 3 jogos contra o Grêmio em 82.
que a gente empatou no Maracanã de 1-1. Depois, lá no primeiro jogo, o segundo jogo foi 0-0, e depois, no final, foi 1-0 que nós ganhamos o gol do Nunes. Então, aqueles 3 jogos foram complicadíssimos, talvez dos mais difíceis. Ser campeão lá no Olímpico, né, no antigo, né, contra o Grêmio, não é para muitos, não. E muita gente, né, tem muita garotada hoje no YouTube que não tem noção que naqueles tempos, né, às vezes assiste o jogo final, assiste só o terceiro jogo, o jogo final, e não sabe que naquela época tinha jogo de desempate, né, e às vezes até em campo neutro. Nesse caso aí, né, você está falando no Olímpico, mas a gente teve esse jogo que você falou que foi o gol mais emocionante, por exemplo, contra o Cobreloa, era um jogo de desempate, era um terceiro jogo. Eu vou passar aqui agora, Zico, para uma próxima pergunta que é de um membro aqui do canal, que ele queria saber se você já viu algum lateral direito na sua vida melhor do que o Leandro jogando bola. Cara, para mim, os 2 melhores da história, eu tive a oportunidade de jogar com os 2, o Leandro e o Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto Torres também era fenomenal. Antes do Leandro chegar, eu botava o Carlos Alberto disparado. Mas depois do Leandro, complicou, viu? Eu tenho um filho que, ele, quando escala o melhor Flamengo de todos os tempos, na lateral ele bota o lateral direito o Leandro e de zagueiro central o Leandro. Zico, então, agradecer aqui então o Carlos Augusto Souza pela pergunta. Tem outro aqui perguntando, Tomás Souza perguntando, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, querendo saber quais jogadores desse elenco atual poderiam figurar na seleção do Flamengo todos os tempos. Você já falou que qualquer um desse elenco atual poderia estar jogando aí. Não, poderia jogar no de 81, mas e na seleção de todos os tempos? Tem algum jogador ou você prefere dizer que qualquer um mesmo poderia jogar? Não, primeiro, desculpe mandar um abraço aí para o Carlos Augusto, que fez a pergunta anterior, e também agora para o Tomás dizer, né? Eu acho que essa questão de ter condição ou não, eu acho que esse time de agora entra para a história do Flamengo. Aí é a escolha de cada um, entendeu? Para uns tá o negócio, né? O pessoal que não viu uma geração jogar ainda antes da minha, o Flamengo teve jogadores fantásticos na sua história. Então, cara, isso aí você só viu aquela, naturalmente que você tem que escolher a que você viu, né? Agora, é lógico que você tem estatística, você tem números, você tem história, então isso tem que ser levado em conta também quando você faz o número de jogos, número de participação, conquistas, como é que foi a participação individual, a participação coletiva. Então, para se fazer uma seleção de todos os tempos, é uma dificuldade muito grande, né? Eu vi gerações fantásticas, né? Eu, por exemplo, podia chegar e fazer a minha seleção, botar o time de 81, eu ficava no banco de reservas e botava o Dida de titular. Pronto, estava ótimo. Sensacional. Eu vou escolher aqui só 2 perguntas do pessoal do Twitter para a gente fechar, e aí eu vou fazer uma última para você, que eu não me lembro de ter visto você perguntar, você responder ninguém. Vamos lá. O Herbert, de Salvador, na Bahia, qual a sensação de ser o maior ídolo, né? Ser o ídolo máximo do clube de maior torcida do mundo? Não, eu acho que é a sensação do dever cumprido, né? Eu acho que a maior satisfação que eu tenho é ter podido contribuir com grandes conquistas do clube do meu coração. Não tem coisa melhor do que você participar da era mais importante, sendo torcedor. Eu gostaria muito de estar como torcedor naquela época. Então, aquele nosso grupo, de 78 a 83, a gente acabou vencendo mais títulos do que o Flamengo havia tido em toda a sua história. Então, isso é gratificante. Isso é uma satisfação muito grande. Então, a todas essas horas de suor despendido
em treinamentos, em concentração, em viagem, em jogos, valeu a pena. Não por ser considerado o principal ídolo da história do clube, mas por ter ajudado a grandes conquistas na história do clube. Isso é que, para mim, é o mais importante. Eu vou finalizar aqui esse vídeo, senão vai ficar muito longo, e a gente continua com essa conversa maravilhosa com o Zico na próxima edição, né? Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, comenta aí se você gostou, porque é uma emoção muito grande a gente estar aqui entrevistando o nosso galinho Zico. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu! O segredo é que guarde a sua fé, não deixe ela morrer, é o que te manterá, e tudo vai passar, se a fé permanecer, não haverá o que temer. O Senhor está conosco todos os dias e há de nos livrar